3, 1 a 3. Paulo diz: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas sim como pessoas carnais, como que vocês fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, porque vocês não estavam prontos para isso. E ainda vocês não estão prontos, porque vocês são pessoas carnais. Quando há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não é prova que vocês são pessoas carnais? Diz o apóstolo. Olha aí. Então Paulo declara aqui que não pôde falar aos coríntios como pessoas espirituais, mas sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. E naturalmente não há nada em ser crianças. Todos iniciamos a nossa vida espiritual como criança, bebês em Cristo, mas nós não podemos permanecer a vida toda como crianças em Cristo. Não é possível. A tragédia está em que algumas pessoas permanecem sempre como crianças na fé. Parece que espiritualmente esse meio retardado. Olha, quando um filho da gente não se desenvolve, a gente vai no médico, vai preocupado para desenvolver plenamente a sua vida. Um fazendeiro fica arruinado se as suas plantações não crescerem e não produzirem frutos. A primeira lei da vida é a expansão. Sem crescimento não pode haver vida. Então é importante que a gente cresça como cristãos. Não podemos ficar eternamente na infância da vida espiritual. A igreja não pode parecer um orfanato composta só de bebês em Cristo, onde o pastor todos os domingos derrama uns leites assim para as crianças na fé. Eu particularmente recuso-me a ser pastor de uma igreja que pareça mais um orfanato do que igreja. Precisamos crescer. É plano de Deus. Olha que Paulo disse: porque aqueles que Deus escolheu, Ele também separou para que se tornassem conforme a imagem de Jesus Cristo. Então Deus quer que nos assemelhemos a Cristo. Não dá para ficar a vida toda, eternamente, na infância da vida espiritual. E com um agravante, esse cristão carnal tem um agravante facilmente observado. O cristão carnal tem uma dificuldade imensa de relacionar-se num clima de tolerância, de superação dos problemas que surgem. Vive irritadíssimos. Olha, eriçados, queixosos. Por isso que trabalhar na igreja muitas vezes é como que pisar em ovos. A gente tem que ter um cuidado assim sobrenatural para não ofender os cristãos carnais. Só ficam aborrecidos por bobagem, ficam assim, um pavio curto. E eu conheço alguns que nem pavio tem mais. E Paulo diz assim: que inveja, contendas, brigas, divisões são características do cristão carnal. Vamos ler novamente o que Paulo nos diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Mas, segundo o nosso texto aqui, Deus quer que os cristãos carnais cresçam e sejam parecidos com
que aqueles que Deus já escolheu, Ele também separou para se tornarem parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. E por fim, queridos, nós temos a terceira divisão, que é o cristão espiritual, ou melhor, que é o homem espiritual. A sua vida é uma contínua persistência de ser controlada pelo Espírito Santo. O homem espiritual não está apenas, o Espírito Santo não está apenas na sua vida, mas Cristo controla a sua vida. Uma coisa é você ter o Espírito Santo em você, outra muito diferente é você ser possuída pelo Espírito Santo. Quando você possui, você é que controla, mas quando você é possuído, é Ele que dá as cartas. O apóstolo Paulo era um homem espiritual. Ele escreveu aos cristãos da Galácia: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Totalmente submisso à vontade de Cristo na sua vida. E nós? Em que grau Cristo é a minha vida? Ou um pouquinho só dela? Embora o homem espiritual não esteja contente com aquilo que ele é, ele fica contente com aquilo que tem. Deseja expressar o caráter de Cristo na vida. Vive no poder e em direção do Espírito Santo na vida. Gosta de testemunhar, não se envergonha do Evangelho, ama a oração, estuda a palavra de Deus, vive sob o senhorio de Cristo, serve, evangeliza. E um homem espiritual, ele não faz esforço para ser espiritual, não. Ele simplesmente é, sem afetação, ele coreja a espiritualidade. E mais, o cristão espiritual tem uma vida de vitória. Isso não quer dizer que ele não tenha tentação. Isso não quer dizer que ele nunca caia. Não. E se acontecer, será algo episódico na sua vida. O cristão espiritual não é imune ao erro. Ele também pode cometer equívocos, ele tem suas fraquezas. Aliás, qualquer um de nós, em situação adversa, pode cometer qualquer erro. Por isso que a gente não pode fazer juízo de uma pessoa por algum fato isolado da vida dela. A gente pode avaliar a vida de alguém pela totalidade da sua caminhada, não por um fato isolado específico. O homem espiritual, se cair, como eu disse, será um fato episódico da sua vida. Será uma exceção, alguma coisa que ocorreu eventualmente. Se cai no caminho e não fora do caminho. E logo se arrepende, se recompõe, confessa, chora, perdoa, Deus levanta. O comum é que ele seja vitorioso. Em 2 Coríntios 23:14, Paulo disse que Deus sempre nos faz triunfar em triunfo.